Alô, 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 boa noite, bom dia, boa noite, bom dia, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo certo? Aqui estamos nós, é hora do Bagé fingindo que travou. Ai, Ô Bagé, papais, cara. nós não, o Bagé se recusou a fazer o programa da última noite, tá? Eu disse pro Não, Bagé, falta de respeito com o público, não. tu não Conta a pode te verdade. recusar a fazer o programa. Conta a verdade. Conta a verdade. Tu não quis fazer porque era ao vivo. Eu disse, cara, então vamos gravar e deixamos gravado. Aí tu, não, conta a verdade. Senão fica aparecendo. Olha, eu quase fiz sozinho esse programa, hein? Eu Ah, quase fiz é? sozinho pra gente não deixar a galera esperando lá. Tivemos um probleminha, tivemos um probleminha. Bajezinho, vambora, Bagé. Nós estamos entrando no dia que a dupla Grenal vai estar em campo em compromissos importantes do Campeonato Brasileiro, em que neste momento eu sou obrigado a admitir que tu tá olhando para cima e eu tô olhando para baixo, Bagé. Pois é, mas tu sabe que, cara, eu tô vivendo um vendaval de emoções, como diriam os antigos. Uma avalanche de emoções para entrar no clima da torcida do Grêmio. Que é o seguinte, eu não sei mais o que esperar. Porque uma hora eu estava muito contente com o fora de campo. Daqui a pouco tiraram a minha felicidade. Né? Marcelo Marques não quer mais, já não vai ter investimento, a arena já vai ser repassada agora em novembro e tal. Aí dentro de campo. é, é, não andavam as coisas, daqui a pouco 8 contratações e das 8, 6 contratações maravilhosas e 6 dando entrega, né, o tempo inteiro. Aí começa a se machucar. Machuca o Balbuena, só volta ano que vem. Daqui a pouco o Bright White, que era titular, machuca, só volta ano que vem. Daqui a pouco o Vila Sante, um pouquinho antes, que é titular, machuca, só volta ano que vem. Aí daqui a pouco o Williams se machuca, só volta ano que vem. Agora até tem uma notícia boa, né? Dentro da notícia ruim, porque ele tem uma fratura, mas não vai precisar passar por procedimento cirúrgico. E isso nos dá uma esperança de que ele possa daqui a pouco jogar, quem sabe, 2, 3 rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Só que em meio a isso, por exemplo, eu não sei mais o que esperar a partir de agora, tá? Porque eu tava desiludido, me empolguei, só que agora o Mano Menezes, claro, eu tenho o Arthur, eu tenho o Marcos Rocha, que até inclusive deve ser preservado do jogo contra o Santos nesta quarta para jogar no sábado contra o Bragantino, porque senão ele vai acabar estourando também. Mas, de toda forma, eu não sei mais o que esperar, entendeu? Porque eu tenho qualidade, mas aí alguns jogadores machucaram, outros podem machucar, teve que mudar tudo. O Volpe já não viajou também, porque o Volpe agora tem uma dúvida se ele volta depois da data FIFA, ou existe a possibilidade, inclusive, que seja mais longa a recuperação dele. O Cuejar não viajou também, então ele já fica, vai dar 4 jogos fora, contando Santos e Bragantino. Volta só depois da data FIFA. E o Kike Oliveira surgiu agora com um desconforto, Baldaço, que não tem lesão diagnosticada, mas há algumas horas a mulher do Kike Oliveira, que é uma influencer, ela tem ali pouco menos de 150 mil seguidores no Instagram, ou seja, uma pessoa que tem um número bom, uma quantidade boa. Ela tem uma agência de influenciadores digitais, ou seja, ela sabe quando ela faz um posicionamento o peso que tem. E ela fez uma postagem reclamando e colocando o Kiki como se fosse uma vítima. Que o Kiki é um cara que é muito criticado, Tu- que o Hum. Kiki ele não está sendo valorizado, que ninguém sabe o quanto ele sofreu na vida para chegar à posição que ele ocupa, que só reclamam dele, que acham que não sabem o quanto ele se dedica. Peraí, o Kiki Oliveira custou 4 milhões e meio de dólares para o Grêmio. Ele tem um salário alto. Toda vez que ele vai se apresentar na seleção uruguaia, ele prefere de carro porque ele não quer correr o risco de encontrar ou ser encontrado pelo antigo empresário no aeroporto. Então, de carro não tem como ninguém interceptar, saber onde é que ele tá, que hora ele vai chegar. E sempre quando ele volta, ele atrasa. Marca na quarta, ele vai chegar na quinta. Então, quer dizer, dentro de campo ele nunca entregou nada. Sabe, a gente vive um novo momento agora. Que, inclusive, além dos jogadores, tem as esposas dos jogadores que agora Pois também é, se comunicam e que reclamam na vê. rede social. Tu vê só. Na real, sabe o que que é o pior, cara? O Kiki começou bem no Grêmio. Ele Muito. começou bem no Grêmio. Aliás, o Grêmio tem tido muito isso, né? O Pavon começou muito bem no Grêmio, o Kiki começou muito bem no Grêmio, mas o Kiki Oliveira se mostrou um jogador frágil. Frágil, jogador com deficiências técnicas em todos os quesitos. Ele não é completo em nenhum quesito para ser um jogador diferenciado. Custou caro e não virou, cara. Esse jogador não virou. Agora, Bagé, o jogo é ganhável, né, Bagé? Teu jogo é Total. ganhável, né? Eu tô, claro, como eu te falei, eu tô num vendaval de emoções. Eu me empolgo, daqui a pouco eu já
tira um pouco o time de campo. Mas eu acredito que seja possível tu ganhar os 2 jogos, ou pelo menos fazer 4 pontos. O empate e uma vitória contra Santos na quarta, contra o Bragantino no sábado. O Santos está com a corda no pescoço, se preocupa muito mais em tentar fugir do rebaixamento. Não pode contar com o Neymar, para variar, né? O Neymar tá fora. Por outro lado, estreou um jogador recente, que eu não sei se tu conhece, o Bilal. Não sei se tu viu o Bilal, mas o Bilal já entrou na rodada anterior. E ele é um jogador que tá chamando a atenção lá no time do Santos, que agora é treinado pelo Vojvoda, né? Eu acho que dá pra fazer sim, dá pra fazer 2 vitórias, pelo menos, quem sabe, 4 pontos nesses 2 jogos em São Paulo. Seria ótimo. 4 pontos seria ótimo. Seria Agora, maravilhoso. o Bagé, a minha situação é diferente. Eu me tornei quem eu mais temia. Tem uma definição que eu vou fazer agora que eu não gosto. Que eu não gosto, mas eu vou fazer. Não me importa desempenho. Eu preciso de resultado. Claro, isso aí. Eu É preciso o de momento. resultado. Eu não sei como o Inter vai estar em campo amanhã contra o Corinthians. Eu tenho certeza absoluta que o Inter amanhã não vai estar voando fisicamente. Tu não corrige isso em 3, 4 dias. Isso é coisa para um mês para melhorar fisicamente. Eu não tenho esperança de que todos os problemas táticos estejam resolvidos pelo Ramon Dias com mais 2 treinamentos. Eu tenho consciência que os jogadores com deficiência técnica, num estalo de dedos, não vão aparecer amanhã arrebentando como o Alan Patrick já arrebentou, o Borrell, que já foi na carreira, mas eu preciso ganhar esse jogo. Eu tenho alguns retornos ou não amanhã, né? Por exemplo, o Bernabei. Eu não sei se o Bernabei volta. Eu não sei se o Bernabei volta. E eu vou te dizer, eu não sei se não é melhor continuar com o Vitor Gabriel pelo lado esquerdo marcando. Porque essa ideia dos 4 defensores lá em Caxias do Sul, em determinado momento, me agradou. No primeiro tempo funcionou muito bem. Aí eu vou botar o Bernabei de novo, lá na frente, sem nenhuma capacidade de marcação. Ou o Ramon Dias, em 2, 3 dias, também vai descobrir o que o Roger não descobriu em 6 meses, que é uma Mas tu cobertura ao tá em Bernabei. casa, não esquece que tu tá em casa, não esquece que é um clássico brasileiro. Eu costumo dizer, depois do Grêmio, o principal rival que o Inter tem na competição, ou em qualquer situação do território brasileiro, é o Corinthians. O Corinthians vem desfalcado aí Pra mim, os 3 principais jogadores do Corinthians não jogam. Eu diria 4. Tem o Carrijo, o volante, que joga demais, que não tá no jogo. O Garro, Garro, pra mim, um jogadoraço, tá fora. O Memphis não se recuperou. E o Yuri Alberto, cara, ele desperdiçou um pênalti bizarro, mas ele fez um golaço, ele fez um partidaço contra o um grande Flamengo. jogador. E Então adora vem fazer gol, né? desfalcado. O Ramon Dias conhece, se tem alguém que conhece o Corinthians, é o Ramon Dias. Daqui a pouco ele vai entender. Ah, mas pois é, mas ele conhece, mas os caras conhecem o Inter. Não, mas ele sabe, por exemplo, como é que pode responder um desses jogadores que não era titular e que vai jogar amanhã. Eu digo, ô Baldasso, eu sei que não é o momento, o Inter não tem condição de trocar garrafa com o Corinthians. Mas por outro lado, tu jogando em casa, eu acho pouco provável que o Ramon Dias vai estacionar 2 ônibus ali pra olhar o Corinthians jogar, tá? Não, Eu acho eu que ele vai também tentar acho que não. propor. Eu acho que, inclusive, vai ser bom para a gente perceber. Será que aquilo que ele fez em Caxias do Sul era porque era em Caxias do Sul e era o primeiro jogo, quando ele botou os 4 defensores que não passavam no meio-campo? Porque sim, o Inter teve 4 defensores e os laterais não passavam do meio-campo lá. Então é difícil imaginar que seja igual com o Bernabei. Óbvio que ele não vai botar o Bernabei. Porque se tu botar o Bernabei para não passar do meio-campo, tu não resolve nada. Porque o Bernabei igual não sabe marcar e aí tu perde o Bernabei na frente, que é o ponto forte dele. Eu não sei, mas eu acho que esse jogo contra o Corinthians vai começar a apresentar de verdade qual é a ideia de jogo do Ramon Dias. Qual é a ideia de jogo? Mas repito, muito mais interessado em ideia de jogo, ideia tática, em conceito, eu estou interessado na vitória. Esse jogo não me interessa desempenho. No jogo de sábado contra o Botafogo, nós voltamos a conversar, Bagé, sobre desempenho. Nesse jogo de Não, amanhã, de hoje, no caso, que já passamos da meia-noite, nesse jogo nós precisamos vencer. De não, mas qualquer maneira, de qualquer forma. Mas isso não tem como discordar de ti pelo simples fato de que tu rompe um trabalho e com um cara que tinha renovado o contrato há pouco tempo, que era o Roger, cara, tu rompe justamente pela tua necessidade de resultado. Não tem como tu chegar aqui e daqui a pouco no estalar de dedos tu voltar a jogar. Eu não acho, tá? E aí falando dentro de campo, de que o Bernabei vai ser sacado do time. Porque convenhamos, o Ramon Dias é um cara que estava dentro do futebol brasileiro. Eles tiveram lá 7 jogos no Olímpia, mas ele é um cara que, pô, tem bastante tempo aqui de Vasco, de Corinthians, ele conhece muito bem o futebol brasileiro. Cara, tu sabe que o Bernabei vinha sendo um destaque ofensivo. Eu acho que o que falta é buscar uma adaptação para não perder esse jogador que é importante e ajustar o que falta para ele, que é o senso de Há marcação. 6 meses nós estamos falando isso, Magé. Tudo bem, Há mas vamos seis lá. meses que nós estamos falando isso. É que assim, eu não sou o cara que me empolga tanto com ele, eu sei que tu te empolgou bem mais com a bola dele, mas eu não posso desconsiderar que ele foi um baita jogador na temporada passada, Claro. sendo ofensivo, ele também não marcava nada. O momento premium do Bernabei, ele não é defensivo, ele não sabe marcar. Tu tem que fazer um ajuste.
Por isso que eu acho que o Ramon não abre mão dele. Acho. Eu não sei qual vai ser a resposta do público. Já falamos sobre isso no programa, se o público vai abraçar a ideia, se vai estar presente, se vai lá para cobrar mais do que qualquer outra coisa, não sei, mas é um jogo bastante complicado. Bagé, e o fervilhar político, tu tem novas informações aí ou não? Tem. Agora o Dorico Roman pode fardar como candidato, né? Na verdade, eu tô fazendo uma leitura, tá? Porque quando a gente pergunta pro Dorico, ele não descarta que vai ser candidato, mas ele diz que essa definição não foi tomada ainda. E eu penso, nesse momento, que seja perda de tempo por parte da chapa que até então seria a chapa aclamada, que era do Marcelo Marques, que era o 01, o 02 era o Antônio Dutra Júnior, que é o vice de futebol. Bom, por que está se colocando o Odorico? Eu estou fazendo uma leitura, e é muito mais na base quase da semiótica que a gente aprende lá na faculdade, que é muitas vezes tu mostrar sem precisar apontar. Tu faz com Sim. que a galera, de certa forma, entenda que aquilo está sendo... É tipo a foto que não precisa de legenda. O Odorico Roman foi candidato no ano passado contra o Guerra. E ele perdeu a eleição. Então tu tem naturalmente, inclusive parece que eu estou imaginando, chegando lá no debate, quando que eu vou propor o debate aos candidatos, vai chegar lá no debate e o cara vai dizer assim: olha só, eu só tenho uma coisa para falar para o associado. Na última eleição, era eu contra o Guerra. Vocês escolheram ele. Viu o que ele fez? Porque o Guerra fez. Se tu olhar, se tu fosse avaliar como bom ou ruim a gestão do presidente Guerra, não vai votar no bom, tu vai votar no ruim. Não, não vai. Né? Tu pode até Seria mais, contemporizar seria que mais ou menos o Roberto Melo e o Aquino nas próximas eleições do Internacional em relação ao Barcelos. pode ser. O presidente Barcelos ele já sai tomando, né, tomando pancada por causa disso. Então acho que tem essa leitura. No outro ponto, eu acho que isso é importante. E o Antônio Dutra Júnior, o Antônio Dutra Júnior, Baldasso, olha que loucura virou a eleição do Grêmio. Ele já vinha conversando com os jogadores. Porque como o Marcelo ia ser aclamado, ele era o homem do futebol, várias entrevistas ele participou. Várias entrevistas de vários jogadores que estavam alinhavados para a próxima temporada. Que alguns viriam, outros não viriam, mas várias entrevistas foram feitas. Inclusive com alguns jogadores que estão no elenco do Grêmio. O William teve conversa com o Marcelo, né? O próprio Arthur teve conversa também. Então, beleza. Então, não tira o Antônio Dutra da parte da vice-presidente de futebol e coloca o Odorico, que já poderia ter sido presidente na última eleição. Eu acho que pode ser isso que está sendo ajeitado. Do outro lado, o que pode fortalecer o Calef? O Calef vai dizer assim, cara, até então, quem era o presidente que fosse candidato ganharia a eleição? Paulo Calef. Todo mundo diz isso, o Calef é o novo Todo presidente. mundo, tava ganho, Tá bom. tava ganho. Aí surge o Marcelo, faz aquela avalanche, compra a arena, o que faz o Calef? Retira a candidatura. Igual lá o Karate Kid 3, né? Tira casaco, bota casaco. Aí tirou o casaco. Aí o Marcelo retira o casaco também, não quer mais. O que faz o Calef? Veste o casaco de novo. E pode dizer o seguinte, olha, eu já era para ser o presidente lá. Eu só retirei porque eu acho que naquele momento o melhor era o cara que comprou a arena. Como o cara comprou a arena e não quer mais, eu tenho o direito de voltar aqui. Então, para mim, vai polarizar nessas duas chapas. Tá, hoje mas o Denis cara... já confirmou, confirmou pro Lucas Fontes que não vai ser candidato, que não vai botar a candidatura. Então, cara, vai ser essas duas chapas, mais uma chapa da situação e possivelmente algum outro mas que queira participar. O cara que comprou a arena é da turma do Dutra e do Odorico. Sim. Isso dá voto? Ainda ou não dá mais? Eu acho que nesse momento, se eu fosse dizer pra ti assim, o que ele faz mais? Ele dá voto ou ele tira voto? Eu faço uma leitura que provavelmente tire voto. Daqui a pouco o cara... Não, eu digo assim, o cara disse assim, ó, tá, peraí, eu não tava muito envolvido na eleição, mas eu ia votar porque eu acreditava no Marcelo. Agora o Marcelo não tá mais. E esse aí tá o trabalho do Dutra. Nós perguntamos pra ele na semana passada, quando ele participou do Futebol Alegria do Grêmio. Dutra, como é que faz agora pra remobilizar? E o Dutra, não. O que a galera precisa entender é que existe um projeto. E o Marcelo Marques até falou disso quando participou como pré-candidato da nossa sabatina. O Marcelo disse o seguinte, o projeto estava pronto. Eu cheguei já com o projeto pronto. O que eu fiz, adaptei a algumas ideias que eu tinha. Mas já existia esse projeto pronto. E isso é saudável pró Antônio Dutra Júnior e Odorico Roman. Eu só acho que eles têm que ter uma definição. Porque do outro lado, a chapa do Calef está montada, já apareceu de novo lá a foto do Calef da Lei Maicon, ou seja, ele retomou para ele a chapa, e aí a gente vai ter um processo político efervescente na arena, sem dúvida. Bagé,
Matéria do GE de ontem. Ah, O Inter tem déficit de 15 milhões de reais até julho deste ano, os primeiros meses ah. do ano, e a folha salarial do Inter bate quase 20 milhões de reais por mês. Nós tivemos uma reunião no Conselho Deliberativo do Internacional ontem que eu considero, e porra, Bagé, tu sabe bem o quanto eu já acompanhei reuniões de Conselho Pô, Deliberativo do Inter na minha vida inteira, e tu sabe que eu gostava disso, sempre gostei de acompanhar isso, e já vi muita coisa em reunião do Conselho Deliberativo do Internacional. Mas eu acho que a de ontem é uma das reuniões mais fortes que já aconteceram. Porque ontem o Conselho Deliberativo do Inter pediu a renúncia de Alessandro Barcelos. Um conselheiro esteve na bancada pedindo para o Barcelos pedir para sair. Teve gritos por impeachment, que até não tem base jurídica, impeachment não tem base jurídica, mas parte do Conselho do Internacional, porque não é aquela coisa assim, Bagé, vão lá para fazer uma crítica forte. A crítica forte já aconteceu. A sim. oposição do Internacional está pedindo a renúncia do Alessandro Barcelos. Isso é muito forte, cara. E assim, eu entendo a irritação, eu entendo, eu não concordo com renúncia. Eu acho que agora ele tem que ir até o final. Mas eu entendo a irritação, porque ainda ontem, na mesma reunião, anteontem no caso, né? Na mesma reunião, o CEO do Internacional, o Zanardo, ele falou sobre um resultado altamente positivo financeiro do Internacional nos últimos meses. Mas qual? Cara, isso deve irritar de uma tal forma. A mim irrita, me tira do sério, porque esta direção ela tinha dentro de uma normalidade, de uma humildade e de uma admissão de incompetência, chegar no Conselho Deliberativo do Internacional, o presidente subir na bancada, pegar o microfone e dizer o seguinte: senhores do Conselho, vamos trabalhar juntos. A situação é crítica. Nós estamos indo para o fundo do poço, vamos todo mundo trabalhar junto, porque senão o Internacional não tem mais volta. Aí os caras pegam o microfone para falar em resultado altamente positivo. Aí chega no final do ano, eles vendem um jogador no ano que vem para botar no balancete passado, que nem fizeram com o Gabriel Carvalho, para chegar no final do ano e apresentar publicamente uma ideia de que teve superávit. O Internacional é o único lugar do mundo em que o clube tem superávit e aumenta a dívida em mais de 100 milhões de reais por ano. Cara, os caras estão brincando, Bagé. Alguém me disse hoje, acho que foi o Jairo Vink que me disse hoje. O Jairo Vink vive muito bastidores no Internacional. E ele me disse o seguinte: Baldasso, eles realmente acham que estão fazendo uma grande gestão. Eles não estão tentando enganar ninguém. Eles acham que estão fazendo uma grande gestão. Aí eu largo tudo, Bagé. Aí que tá. Sabe que foi agora, acho que foi por esses dias, eu não sei se. Eu acho que foi. Acho que foi na sexta-feira. A gente falou sobre. Foi no final da semana, a gente falou sobre a chegada do Ramon Dias e a maneira que o Ramon Dias e o Emiliano fizeram algumas colocações sobre o momento do Inter, né? E um momento lúcido, tanto que eles entendem, né? Pô, a gente tá chegando aqui porque tá ruim, senão a gente não tava aqui. E isso confronta tudo que a gente vinha ouvindo até agora da direção. Porque o presidente Barcelos, o vice-presidente Bisol, o Mazuco, as poucas vezes que falou, o D'Alessandro, quando fazia os pronunciamentos dele, que se preocupava mais em criticar a imprensa, mas nunca em dizer qual era, na prática, o resultado do trabalho dele. Era bom ou era ruim? Também não sei se chegaram a fazer essa pergunta direta, porque eu sei que é uma pergunta que às vezes é difícil de alguém fazer pro D'Alessandro. Né? Sabe que vai se irritar, o D'Alessandro não vai cumprimentar mais, então nem todo mundo quer comprar essa bronca. Mas vamos lá. Porque assim, eles, direção, tratavam como uma realidade paralela. Que é justamente o que tu tá dizendo agora. Poxa, como assim, cara? Se tu tá vendo a forma. O Inter, recentemente, tentou criar, que era nada mais resumido do que um empréstimo com juro baixo, que era a tal das debentures, que tu ia colocar até o Beira-Rio como garantia. Peraí, Exatamente, mas cara. se tá bem financeiramente, por que tu faz uma loucura dessa? Exatamente. Nós vamos Cara, pegar as nossas casas agora e entregar na mão de um agiota para pegar um dinheiro, mas a gente tá bem financeiramente. Não, cara, a gente não tá bem financeiramente para fazer isso. O Inter, Então o chama Inter atenção. apresentaram o tal do projeto das debêntures que ia arrecadar um valor que mal pagava os juros bancários anuais do Internacional. E a garantia do Inter era colocar o Beira-Rio no processo. Não Cara, existe. evidente que isso não passou no conselho, mas me assusta que os caras partam para esse tipo de caminho. Eu estou realmente muito assustado, cara, muito assustado. Mas paralelo a Não, isso, Bagé, é, fala. não, eu digo, tu imagina, tu levar isso para um conselho.
Claro, Porque, cara. cara, pra te levar isso pro conselho, eu não tô falando da necessidade da grana. Eu tô falando de tudo. Não, inclusive vamos dar como garantia o Beira-Rio. Cara, isso não pode ser levado pro conselho. Não, e Não outra, pode ser ficaram, levado pro conselho. estão indignados. O presidente Barcelos deu entrevista depois disso, dizendo o seguinte: olha, estão falando de dificuldade financeira do Inter. Eu tentei aí, não passou no Conselho Deliberativo, aí tá aí a dificuldade financeira do Inter. Vou ter que vender jogador Eu me agora. lembro. Eu me lembro Cara, dele é ter um falado isso. absurdo, é um absurdo. Mas já é paralelo a isso, antes da gente voltar a Hum, falar do Grêmio, o, o Lucas Colar deu uma informação hoje de que o Inter tem interesse no Rafael Carioca, que todos nós conhecemos muito bem, que tem 36 anos de idade, que não joga desde maio. Bagé, eu vou te dizer uma coisa. Eu era repórter de beira de campo lá em 2008, em que a abertura de meio-campo do Grêmio era William Magrão e Rafael uhum. Carioca. Rafael Carioca era um menino surgindo. Ele era e foi, durante boa parte da carreira, exuberante segundo volante. Jogando na primeira função, muitas vezes também. Exuberante, exuberante. Jogador, mas muito jogadoraço. Muito jogadoraço. Só que na condição atual, 36 anos de idade, e sem jogar desde maio, não sei, cara. O que, que tu acha? Eu vi ele começar antes até, porque tu lembra que na nossa época de rádio, poxa, tu ficava primeiro produtor, tu levava, sei lá, 2, 3 anos, não interessa se tu era bom ou ruim, levava 2, 3 anos pra falar no microfone, agora todo mundo fala em 15 horas. Não, teve uma E. rádio, não vou citar o É, nome da rádio, mas teve uma rádio que um rapaz, isso aconteceu. O rapaz, um rapaz foi contratado pela rádio de tarde, sem ter nenhuma experiência, e no outro dia, no dia seguinte à noite, estava fazendo pergunta para o técnico Mano Menezes na coletiva. É pra tu ver. inacreditável isso, cara. Mas naquela época a gente demorava, assim, aí aos poucos tu começava a fazer jogos e tu era o ratão, né? Então tu começava a fazer jogos menores. E aí o Noveleto inventou uma puta competição que era o Campeonato Brasileiro Sub-20. E ele era realizado aqui. Na época ele era realizado na Ubra, ele era realizado no São José, nem tinha o estádio ainda. Não, tava começando o estádio da PUC. Que a PUC eu acho que é 2003, 2004 que é inaugurado. Enfim. E aí, eu lembro que o Julinho Camargo era técnico, o Mitchue, que joga futsal agora na ACBF lá de Carlos Barbosa, era atacante do time, eu lembro que eu cheguei a ver o Follman jogando de goleiro, o Follman que depois acabou sobrevivendo, né, mas tendo várias lesões lá na queda do avião da Chapecoense. Ele tinha vindo pro Grêmio e ele começou ali pelo Sub-20. E esse time tinha o Rafael Carioca. Cara, ele é um jogadoraço. Vamos lá, ele tá com 36 anos, tá? Bom, nós podemos pensar assim, tá, mas o William chegou aí com 37, o Marcos Fernando? Rocha tem 36, o Fernando? Fernando, e eu acho que ele é desse tamanho, tá? Guardado as proporções, cara, ele é um jogadoraço. Ele não jogou num mercado maior, assim, tipo a Itália, tipo a Espanha, mas ele jogou muito tempo no México, ele rodou o mundo aí. Cara, ele é um baita jogador. Bah. Eu não acompanho ele faz tempo de como ele anda jogando, Ele sabe? estava Então, no assim, Tigres. Ele estava no eu, Tigres, onde ele que é um foi dos muito grandes do bem, México. É um dos grandes mas do ele não México. está ele não tá sem jogar desde maio. Essa é a informação. Agora, é isso, entendeu? É tu trazer um cara com a idade do William, a idade do Marcos Rocha, a idade quase do Fernando, para uma função. Eu acho que ele seria, assim, se a gente for minimizar isso, eu acho que ele seria uma grande alternativa pro Fernando. Sabe? Um jogadoraço, um cara com experiência, com um futebol muito vistoso, muito parecido, volante construtor, sempre foi desde muito cedo um cara também que orientava dentro de campo. Agora, eu não vejo ele jogar há muito tempo. Eu não entro pela questão da idade mais, o Baldasso, porque recentemente a gente viu isso. O Marcos Rocha melhorou o Grêmio, o William melhorou o Grêmio. Eu não cito o Arthur, porque o Arthur tem 29, né? Mas vários jogadores que chegaram com mais Vamos idade levar, melhoraram. vamos levar em Eu acho, consideração. Sempre é eu acho importante que ele levar em tem esse tamanho. consideração, claro, é sempre importante levar em consideração o que nós temos, né, Bagé? O que nós temos. É, O Marcos Rocha pode ter 47 anos, ele sobra é. perto dos outros laterais que o Grêmio É o tem. caso do Léo Aí eu Moura vou. quando veio pra e cá. eu- Aí o Rafael Carioca, eu vou contestar em definitivo, sabendo que eu tenho o Bruno Henrique se arrastando, o Richard e o Ronaldo que não jogam absolutamente nada. Então, Não posso. Eu não daqui a posso, não pouco posso tu, refutar. No mínimo, eu tenho que dar uma olhada nessa possibilidade. No Eu, mínimo. eu, eu vejo assim muito parecida com uma substituição perfeita pro Fernando. Claro, É. não sei se ele já vai chegar jogando, né? Tem esse tempo que ele tá parado. Mas que ele tem esse tamanho, eu não tenho dúvida, tá? Eu acho que em tempos aí de ter, como tu dissesse, Richa, Ronaldo e outros tantos, eu acho que ele cabe ali. Ele é caro, mas o bom é caro, né? Mas ele é um caro já também mais pra final de carreira. Ele não vai ser jogador de 1 milhão, por exemplo. Não vai, não vai, não vai. Bagé,
Me explica o teu G8. Aliás, tu pensa que é G8, Bagé? Tu acha que Eu vai ser penso. G8 ou G7? Acho que vai ser G8. Acho que vai ser G8 e tô baseado nisso, claro. Talvez eu esteja muito mais querendo torcer que seja o G8, justamente para que a gente possa, nós, Grêmio, beliscarmos uma vaga a pré-Libertadores, né? Eu acho que a briga é essa. É que o Campeonato Brasileiro desse ano, ele é um pouco diferente das outras edições, tá? Primeiro porque se tu pensar, vamos pegar lá, a tua situação hoje enquanto torcedor do Inter, tu quer fugir da zona da confusão. Cara, a zona da confusão tá baixando cada vez mais. Tá, às vezes tu tinha que fazer 45 até 47, outro dia na semana passada com 36, 37 tu pode escapar. Cara, é uma Então, loucura isso, cara. eu O acho que mudou balizador, muito, sabe? o balizador de rebaixamento do Campeonato Brasileiro sempre girou entre 41 e Isso, 45 pontos. 45, é. Semana passada estava em 37, porque os quatro de baixo ficaram muito para baixo, tanto que o Inter, que tá mal pra caramba, ainda tá, eu não sei, eu acho que é 5 pontos, né? Na frente do primeiro time que tá dentro da zona do rebaixamento, mesmo o Inter estando 2 posições acima só da zona do rebaixamento. É muito louco isso, cara. É muito Tá muito louco. embolado, tá muito embolado. Eu acho que Vitória e Juventude vão lutar até o fim ali. Mas, claro, o Inter teria que fazer umas duas rodadas de respiro aí para poder sair de perto da zona da confusão. Mas eu não sei, Bala, sinceramente, cara, fora de brincadeira. Eu acho que o Inter vai sangrar, vai sofrer, mas eu não acho que o Inter vai cair, cara. Justamente porque tem times que já estão com o rebaixamento encaminhado, cara. Eu Eu acho que também, deve ter uma vaga em é. aberto ali. Eu também acho que não vai cair, mas eu também não acredito naquilo que aconteceu nos últimos anos, que é aquela recuperaçãozinha bonita do final do ano para enganar todo mundo. Eu acho que esse ano não tem essa recuperação bonita. Eu acho que o Inter vai sangrar, vai continuar sangrando. Acho também que não cai, mas eu não vejo o Inter fazendo muito mais do que está fazendo. E isso não significa que o trabalho do Ramon Dias e do Emiliano vá ser ruim. Tá? Não estou botando essa responsabilidade nas costas deles, embora eu vá fazer a cobrança que o time melhore. Mas no caso do Grêmio, essa ideia de G8, ela me parece bem viva. Tu tem esses dois jogos fora de casa agora contra adversários frágeis, o Santos e o Bragantino, e sendo fora de casa, se tu conseguir levantar uns 4 pontos, velho, nesses dois jogos, aí tu efetivamente entrou na briga, porque a gente sempre tem aquela dúvida assim, né? Tá, estabilizou? Estabilizou o time? Ganhou, empatou com o Flamengo no Maracanã, perdeu com o Mirassol. Ganhou o Grenal, empatou. Então agora eu acho que o Grêmio, se conseguir realmente confirmar essa estabilização, o Grêmio vai brigar por essa vaga pré-Libertadores. Eu acho que sim, mas tem esse altos e baixos. Eu acho que o Mano Menezes, a partir de agora, o trabalho dele vai ser fundamental. E até tem uma coisa, né? O Mano tem uma cláusula que se ele conseguir a vaga direta para Libertadores, ele renova o contrato automaticamente por mais um ano. Tá? Direta? G4 Direta. daí. G4 não, G4. G6. G6, né? Porque vai, É, vai abrir mais é duas vagas, direta, vira cara. G6. É. Mas aí que tá. Eu até não acredito que talvez ele consiga isso. Mas tem um detalhe aí. O Mano pode conseguir uma pré-Libertadores. Como é que ficam os dois, ou o futuro candidato, né? O futuro presidente, como é que faz? Tira o Mano? Aí eu acho que não tira o Mano. Porque daí Cara, tu que pode coisa perder até louca. vestiário. Que Tu pode perder cláusula até é vestiário. essa? Que cláusula é essa? Eu nunca vi um negócio desses, cara. Renovação automática com vaga a Libertadores da América. Mas Mas eu. o trabalho não significa necessariamente que foi bom. Vamos lá, vou te dar uma outra situação. Se o Grêmio tivesse sido com o Mano Menezes líder do Campeonato Brasileiro com 6 pontos de diferença em relação ao segundo colocado. Aí o Grêmio começa a perder uma partida atrás da outra e termina na quarta colocação. Vaga direta a Libertadores. O Mano teria que É. renovar o contrato mesmo com o trabalho tendo falido. Mas é que, na verdade, o que aconteceu? O Grêmio se desesperou lá porque tentou o Caixinha, esperou longo tempo, aí disse pro Crespo não, porque o Crespo fez exigências, que depois o Caixinha acaba ganhando, o Caixinha tava enrolando o Grêmio, aí veio o Quinteiros, fez todas as exigências que o Crespo pediu e que o Grêmio negou, o Grêmio teve que dar pro Quinteiros, daqui a pouco o Quinteiros arrebentou o Grêmio, ele, o infeliz lá do Desábato, aí o que acontece? Cai no colo do Mano. Aí o Mano, beleza, eu vou, mas eu quero isso, 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 isso. E É. outra, é o Mano contando com, inclusive, com a própria competência, né? Porque vamos lá, querendo ou não, tu botar uma vaga de Libertadores, aí é a experiência. Mano, daqui a pouco vão chegar contratações, daqui a pouco eu consigo ajeitar, põe no papel aí. É a experiência. E deu certo, né? Ou tá dando certo, né? Porque ele ainda não confirmou isso. Né? Agora o Mano tem um outro desafio agora, que é reorganizar um processo que não tem por um bom tempo o William, né? Ele estava montando algo em torno do William, agora ele vai ter que pensar uma coisa diferente. Tu confia no Cristaldo ainda? Cara, eu confio no Cristaldo, até no final de semana. Ele Teve um entrou momento bem. que eu falei pro Cristaldo, eu pedi o Cristaldo é, durante o jogo, sabe? Só, olha, dizendo assim:
olha, eu não sei se ele vai dar conta do recado, mas ele é da função. Então não tem o William, põe o Cristaldo. Cara, ele entrou muito bem. É que assim, aí entrou bem ele e o Amuso resolveu fazer a estreia com a camisa do Grêmio, né? E aí, poxa, não esquece, Amuso nunca critiquei e segue o baile, né? Que loucura. Ó o gongo, vai dar o gongo. Vai dar o gongo. Atenção, 4. Olha aí, ó. Foi, já era. Bagé, um beijo pra ti, querido. Vambora, estamos no dia de jogos da dupla Grenal. Acompanhe as nossas jornadas Que durante hora o tu dia e vamos começa? pra dentro deles. Eu começo às 4:30 da tarde, o jogo do Inter é às 7:30 com o Corinthians no Beira-Rio. E o teu? Tá, eu começo às 6h30, porque o jogo do Grêmio é às 9h30 diante do Santos lá na Vila Belmiro. Deixa eu ver, 7:30, 9:30, vai estar terminando a minha jornada, vai dar pra fazer um churrasquinho secando o Grêmio ainda. Ótimo, tá bom. Eu Valeu, não sei Bagé, se tu tchau. vai querer churrasco. Beijo, tchau!